Bom dia, doutores. Sou Thaisa Vitória, coach de advogados, idealizadora do primeiro Fórum Nacional Advogado 360 Graus. Acomodem-se em seus assentos, desconecte as redes sociais, silenciando os celulares para que possa usufruir integralmente dessa apresentação. Te convido para um dos melhores cafés da sua carreira. Sugiro que tenha à mão papel e caneta, pois muitos insights virão. Venha conosco. Está preparado? Bom dia, Thaís. Nós estamos hoje num evento que vai ser realmente um sucesso. Eu tenho uma expectativa realmente muito boa em relação ao nosso evento. Vai ser um prazer poder dividir um pouco de conhecimento nessa nossa entrevista de hoje. E eu imagino, eu tenho trazido os meus clientes, na verdade, ao lado profissional da consultoria que eu desenvolvo, um trabalho de gestão, tecnologia e marketing jurídico de uma forma bem direcionada e personalizada. Eu trabalho de uma forma individual, eu trabalho sozinho, e eu tenho como característica do meu trabalho, trabalhos de início, meio e fim. Então eu procuro desenvolver dentro dos meus clientes, dentro de uma ótica de início, meio e fim, projetos completos nesses três pilares, gestão, tecnologia e marketing. Né? Hoje nós vamos abordar agora na nossa conversa aqui, um pouquinho sobre tecnologia e um pouco também sobre processo eletrônico, que causa muita confusão. E processo eletrônico é algo que pode ser falado, só o processo em si, né, o processo eletrônico, é algo que pode ser falado horrores. Há pouco tempo atrás, cerca de um ano atrás, eu dei uma aula na pós-graduação de uma faculdade aqui no interior do Rio Grande do Sul, 8 horas falando sobre processo eletrônico. Então, para a gente ter uma ideia de que o tema é vastíssimo e nós temos muito conteúdo que pode ser transmitido. O importante é que o profissional, ou quem está nos assistindo agora, possa pegar essa informação e tentar multiplicar. Fazer leituras adicionais, procurar conhecer mais, pesquisar na internet e também tentar aplicar de forma prática. Porque o que a gente vê na prática hoje, infelizmente, quando se fala em tecnologia, quando se fala em alguns outros pontos também no processo eletrônico, é que os profissionais aprendem às vezes 10, 20, 30% do que deveriam aprender e acham que está pronto. E aí, na verdade, os problemas se multiplicam no dia a dia de sobremaneira. Quais os problemas mais evidentes que você encontra nos seus cases? Olha, hoje nós temos uma problemática muito forte acontecendo quando falamos de tecnologia e sistemas, que as pessoas imaginam que implantar um sistema é simplesmente comprar de um fornecedor o seu sistema e sair utilizando. Então eles fazem treinamentos básicos de sistema, e eu não estou me referindo unicamente àquele sistema, digamos assim, que a gente chama de sistema de prateleira, que é o sistema que tu compra, que já vem tudo meio pronto. Eu falo, inclusive, dos sistemas mais tops de mercado, que tu compra ele em módulos, e mesmo assim os profissionais compram o sistema, investem valores pesados na compra de sistemas, e o que eles fazem? Eles pegam aqueles treinamentos básicos que vêm com o pessoal do sistema, ou seja, treinamento para dar tela a tela, dizer que o campo nome tu vai botar o nome, dizer que o campo processo tu vai botar o número do processo, e assim por diante. E eles pegam esses treinamentos e dizem, bom, eu implantei o meu sistema e agora tem que funcionar. A grande questão que tem que ser enfrentada quando a gente fala num sistema jurídico é o contrário. É dizer que o sistema é a ferramenta. E o que tu precisa, essencialmente, é gestão. Se tu fizeres um trabalho de gestão de forma pormenorizada, tu vai ter sucesso em qualquer nível da advocacia. Não importa se tu é iniciante, não importa se tu é grande, se tu é médio e se tu é pequeno. O que importa é que tu faça um trabalho de gestão de forma pormenorizada. Ou seja, invista o teu tempo muito forte na gestão e um tempo razoável na implantação da tecnologia. Até para dar uma ideia, para quem está nos assistindo, vou te dizer assim, hoje se eu fosse implementar num escritório, independente do tamanho, a regra seria gastar cerca de 70% em média ou 80% em média em gestão, fluxos, implementação da gestão baseada no sistema e o restante do tempo, 20% a 30%, daí sim, na implementação em si. Então hoje, por exemplo, se tu pegasse os softwares referenciados, tops de mercado ou mesmo um software simples, nós implementaríamos ele num prazo muito maior, adaptando ele à gestão interna, ou seja, corrigindo o fluxo, treinando a equipe para que a cultura do sistema seja aplicada e tudo mais, do que propriamente na implantação em si.
Treinamento de sistema é algo que tem que acontecer sistematicamente, ou seja, de forma contínua, mas de uma forma que possa, digamos assim, incorporar a cultura do usuário. Porque essa é a grande dificuldade que se tem. O usuário, na verdade, ele leva treinamentos de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e diz assim, tá, eu conheço o sistema. Não, o que ele conhece é as telas. Ele precisa treinar, ele precisa ter ambiente de teste, ele precisa fazer vários treinamentos de forma a compreender, dentro da sua rotina, da prática dele, como é que ele vai usar no dia a dia. Perfeito. Seria um pouco da confusão entre alimentar o sistema e ter uma gestão. Não se confunde, então. Não dá para confundir, com certeza. E não importa o tamanho, que isso é outra confusão que existe, né? O usuário acha, por exemplo, que ele tem um escritório pequeno, às vezes ele é sozinho, ou ele trabalha 2, 3 pessoas, e ele imagina o seguinte, não, o meu escritório é muito pequeno, é muito fácil de resolver e eu não preciso desenvolver fluxos. Este é o grande problema, porque quando ele é pequeno, ele tem a vantagem de ter poucos fluxos a serem desenhados de forma imediata, e ele tem que desenvolver fluxos pensando no crescimento. Senão o que acontece é que ele começa a desenvolver marketing, ele começa a desenvolver relacionamento, ele começa a desenvolver outros meandros da advocacia, começa a crescer, começa a aparecer clientes, e ele vai fazer o que com esses clientes? Se o fluxo que ele montou era para poucos processos e poucas pessoas. Aí entra um funcionário novo, entra um advogado novo, ele bota esse advogado numa rotina que não existe, ele simplesmente encaixa o advogado ali para fazer prazo ou para fazer alguma outra atividade de atendimento, ou seja o que for, e ele não traz para o profissional e para o escritório a gestão necessária para o crescimento. Aí quando ele for procurar uma consultoria ou alguma forma de corrigir esses erros, a correção é muito mais dolorosa do que se tivesse feito no início. Perfeito. Em que fase, Gustavo, você indica que seja iniciada essa implantação de um sistema de gestão? Você falou aí de um escritório que inicia suas atividades e sugere que faça desde então. Você pode ser um pouco mais claro, especificar basicamente quais são os passos iniciais desse início dessa gestão? Porque a grande maioria que nos assiste não tem esse conhecimento. Sim. Eu vou dividir essa pergunta nos nichos de escritório, tá? Para quem está iniciando, e às vezes é uma coisa, às vezes é complicado, porque o que eu vou falar aqui vai falar de gestão, marketing, e na verdade eu estou falando de sistema. O foco que a pessoa tem que ter quando ela abre um escritório, ou quando ela é um escritório pequeno, que já tem algum nível de clientes, mas é um escritório pequeno ainda, e vamos considerar pequeno, envolvendo as variáveis de tamanho e faturamento, e não outras variáveis, tamanho, número de pessoas e faturamento, vamos entender assim, quem abre o seu escritório hoje e está focando no marketing, pessoa física, por exemplo, tem um tipo de preocupação dentro do seu sistema jurídico que é diferente de quem está montando a sua estrutura e está objetivando ela para o marketing pessoa jurídica. Porque os focos de gerenciamento do sistema são diferentes. Quem gerencia o seu sistema para a pessoa física e está começando, tem que começar a se preocupar naquilo que é resultado do seu cliente. Ou seja, não é ter, vamos fazer uma diferença bem clara. A pessoa está lá preocupada em lançar dentro do software jurídico o valor do processo, por exemplo. Perfeito. O valor do processo, o valor da causa, né, do processo, ele é um valor que vai interessar muito mais para uma auditoria de pessoa jurídica do que provavelmente a pessoa física. O que importa da pessoa física? O resultado que ela poderá ter. Aí nós não estamos falando de valor da causa. Nós estamos falando daí de prognóstico e contingência. Que são elementos que o advogado às vezes passa desapercebido, ele muitas vezes nem lança, ele muitas vezes nem se preocupa, e na verdade ele deveria estar focado nisso para poder inclusive projetar honorários futuros. Por quê? Porque os escritórios que já estão daí numa fase um pouquinho maior e um pouco mais organizados, eles já começam a se preocupar na roda da advocacia, que é tu ter clientes, fazer o marketing, desenvolver a gestão, ter um sistema que controle tudo isso, e depois, quando os processos forem entrando, essa roda vai girando, eu vou conquistando novos e vou tendo resultados. Ou seja, eu vou pagando e vou desenvolvendo. Para quem está começando, portanto, se preocupe muito em colocar dentro do seu sistema de gestão, de forma clara e objetiva e imediata, o controle de custos, isso é necessário. Ele tem que ter um foco no marketing dentro do sistema, ou seja, propostas que envia, clientes que ele recebe dentro do escritório e não fecham com ele, de repente, o contrato.
Ele tem que ter um controle, que é o famoso CRM, que muitos colegas aí vão abordar no nosso fórum, é o famoso CRM. Ele tem que ter um controle de gestão de relacionamento de cliente dentro do sistema dele. O quem é pequeno tem que focar nisso para ter um controle bem mais detalhado, porque o grande, muitas vezes, já tem uma roda que se paga. O pequeno tem que gerir isso de uma forma muito a miúde, muito controlada, de uma gestão bem pontual, bem na ponta do lápis, para que ele não se perca. Além disso, ele tem que gerir processos de uma maneira mais inteligente e econômica para não ter custo. Eu vou te dar um exemplo que acontece no dia a dia direto. Advogado que recebe nota de expediente pelo sistema, que hoje vários sistemas já importam automaticamente as notas de expediente, e imprime. Uhum. Por que ele imprime? Por uma velha força do hábito de ter lá a nota impressa no seu lado, ter a nota visível na mesa dele, quando na verdade, se ele mudar um pouquinho a cultura, ele está economizando papel, ele está economizando tinta, ele está economizando em algo que não precisaria gastar e está gastando de forma desnecessária. Isto já preparando numa era em que nós estamos entrando, na era do processo eletrônico. Por que eu digo que nós estamos entrando? Porque mesmo lugares onde já exista o processo eletrônico em várias instâncias, às vezes na fase recursal não está implantado, aí ele vai impresso dentro do judiciário. Às vezes tem comarcas que tem eletrônico e tem comarcas que não tem. Então nós temos uma previsão hoje mais realista de processo eletrônico, até para dar essa informação para todos, já que eu faço parte dos comitês nacionais de processo eletrônico, 2018, aqui no Sul, né, porque é tudo particionado por estado. Nós temos um comitê aqui em 2018. Nós estamos falando aí de pelo menos mais 3, talvez 4 anos ainda, em que o advogado vai ter que controlar isso de forma separada. O que é eletrônico e o que não é? Onde é que está o processo eletrônico que eu tenho que... não preciso imprimir, onde é que eu tenho que imprimir e por aí afora. Aquele escritório que já está um pouco mais organizado, ele tem que pensar em possibilidades reais. Ele tem que trabalhar com controle menor? Tem que fazer o controle apurado. Mas ele tem que também gerenciar de uma forma mais inteligente, pensando no cliente. Porque o grande problema do advogado, na maioria das vezes, quando ele pensa o software jurídico, é que ele pensa o software jurídico para ele. Uhum. Ele pensa que, na verdade, quem paga as contas é o cliente. Então ele tem que pensar no software jurídico, na tecnologia, focada no cliente dele. Esse é o grande segredo. O meu cliente é pessoa física, o que ele quer de resultado? O meu cliente vai me ligar 10 vezes ao dia, ou vai ligar 10 vezes na semana, e vai falar com 2 ou 3 colegas diferentes do escritório. Daqui a pouco a mesma informação que para um era uma informação simples, para outro virou uma informação complexa. Daqui a pouco um dá um tipo de informação e o outro dá uma outra visão, um outro viés daquele mesmo processo. Pronto, está feito a porcaria. Por quê? Porque o cliente não entende como é que ele liga para 2 profissionais diferentes dentro do mesmo escritório e não tem a mesma informação. Se estivesse tudo lançado dentro do software jurídico, o cara ia abrir o software jurídico, ia ler a informação que está lá dentro e ia dizer, bom, foi te dito ontem que o teu processo estava concluído, ou seja, estava com o juiz aguardando a petição tal. Não mudou, continua concluído. Agora, o outro que leu, não tinha visto a informação da petição anterior, ou de repente não foi tão diligente e dá uma informação genérica. Aí o cliente fica possesso com o escritório, tu está perdendo um cliente daqui a pouco por bobagem, e onde é que está a grande celeuma que tu poderia estar resolvendo tudo isso? No software. Mas só o software não resolve. Se não tiver a gestão de lançar essa informação dentro do software, se não tiver uma gestão para controlar isso como uma ferramenta indicando o marketing do próprio negócio que tu tem, isso não vira uma ferramenta de sistema. Daí a importância de não desassociar esses elos que eu trabalho hoje. Por isso que eu montei a consultoria em gestão, tecnologia e marketing e processo eletrônico. Porque, na verdade, não tem como desassociar essas informações. Elas são uma só. E quem já tem bancas maiores, né? Nós estamos falando aí de bancas com muitos processos, a tecnologia, na verdade, se torna um fator essencial. Porque a tecnologia faz tu economizar dinheiro. E muito dinheiro. Na hora da implementação de pequenas gestões e até mesmo naquele software, aquele escritório grande, em que muitas vezes ele tem que implementar a tecnologia para economizar centavos. Porque o centavo para ele, na multiplicação de 1000 processos ainda não seria muito, né? Nós estamos falando de escritórios, tem bancas no Brasil com mais de 500 mil processos ativos. Sim. Então, tu tem processos hoje que economizar centavos, tu multiplica por 30, por 50, por 100 mil processos, tu está economizando muito dinheiro. Daí a importância de, em qualquer fase, tu implementar a gestão primeiro
E aqueles que já têm um software, hoje, a dica é, pensa na gestão. Como é que tu está fazendo hoje? Qual é o fluxo que tu sabe que existe dentro do teu escritório? Vamos dar um exemplo prático. A pessoa entra hoje no teu escritório, ela é atendida por uma secretária, passa para um advogado por atendimento, esse advogado dá a orientação jurídica, volta para a secretária para impressão de documentos, por exemplo, e esse cliente vai embora. Atendimento básico que pode acontecer em qualquer escritório. Se isso for a realidade de um escritório de advocacia, ele tem que gerir a agenda para esse cliente estar na agenda. Ele tem que gerir quando o cliente chega, tu tem a informação dos dados dele, tu vai pedir uma identidade para esse cliente, tu vai ter informação dele, nome completo, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento. Tu vai perguntar o endereço desse cliente. Hoje, até softwares jurídicos pequenos já imprimem procuração, contrato de honorários, tudo automatizado. Então, hoje, tu tem ferramentas no mercado com um custo muito acessível, muito baixo. Estou falando aí de software hoje que tu pode usar em escritório pequeno e médio, que tu vai gastar R$80 por mês, por exemplo. Sim. Então, algo acessível para os advogados e que tu poderia estar colocando isso na prática e tu ter uma automação e gestão da informação nas tarefas mais simples. Porque essa tarefa simples, quando ela é automatizada, esse cliente vai ligar de repente 2 dias depois e dizer o seguinte, por que não distribuir no meu processo? Aí o escritório daqui a pouco nem cadastrou ele ainda, porque não tinha uma gestão de fluxo interno, e fica todo mundo batendo cabeça e não dão uma informação para o cliente, ou pior, mentem para esse cliente. É muito pior. Mentira sempre tem perna curta e vai te levar a um caminho desastroso. Se tu tem gestão, tu pode controlar e dizer o seguinte, olha, meus processos, eu levo, em média, pela gestão interna, 20 dias para distribuir. Em menos de 20 dias, se tu me ligares, eu não tenho ele distribuído. Daqui a 20 dias eu vou te dar um número. E aí tu é mais proativo do que ele. Tu deu 20 dias, tu te organizou, em uma semana tu distribuiu. Tu tá ligando para ele, mandando um SMS, falando com ele pelo WhatsApp. Porque se ele é teu cliente, todas as ferramentas de contato, Facebook, tudo é válido. Tu pode estar dando essa informação para ele de forma orientada e tu tem um cliente que está pegando teus cartões ou falando de ti para Deus e o mundo como se fosse o melhor advogado do mundo. Onde é que está a solução disso? Está no marketing em si? Não. Está na tecnologia, está na gestão e está na organização interna. Daí a importância. Me parece assim fundamental. Olhando sobre essa ótica, vai interferir na fidelização dos clientes e no marketing 1 a 1, né? Nas indicações. Agora a gente percebe, Gustavo, que assim, a grande maioria dos advogados que já se encontram no caos, eles dizem que não tem tempo para lidar com as demandas que ocorrem e implantar a gestão ou aperfeiçoar o que eles acham que é gestão e na verdade não é. O que você indica como competências necessárias ou alguns passos para que isso seja viável, isso seja sustentável, essa implantação no caos? Eu te dou 2 elementos que são fundamentais. Eu estou na consultoria há quase 10 anos, trabalhando de forma autônoma como consultor. Antes eu advoguei, né? Mas de forma autônoma como consultor, porque hoje eu já não advogo. E eu faço a minha metodologia de trabalho da seguinte forma. Eu fico um turno dentro do meu cliente. Então, um turno por semana, eu estou dentro do meu cliente trabalhando com ele gestão, tecnologia, marketing e tudo mais. Então, tu imagina, ele diz para mim, eu estou um caos, eu estou desorganizado, eu não tenho tempo para nada e ainda vou parar contigo uma manhã inteira, uma tarde inteira para gerir o meu negócio. E eu digo para ele, se tu parar um turno por semana para gerir o teu negócio, tu vai gerar muito mais tempo para qualquer outra atividade, porque hoje tu está no caos porque tu não pensa na gestão. O grande problema é que os advogados não estão acostumados a pensar no próprio tempo. Uma peça que ele leva, às vezes, 1 hora para fazer, ele leva 4. Por quê? Porque ele começa aquela peça, ele atende ao mesmo tempo o cliente, ele atende ao mesmo tempo o telefone, ele começa a responder e-mail, ele para e dá uma olhadinha no Facebook, ele levanta para tomar café, ele vai fazer uma audiência e volta, e aquela peça continua ali. Ele levou 4 horas numa coisa que, se ele focasse, ele levaria, de repente, de 30 minutos a 1 hora. Ele, na verdade, não gere o tempo dele de forma adequada. Quando tu começa a trabalhar pensando em gestão, trabalhando com a ideia de escrever fluxos, desenvolver o fluxo, automatizar processos que antes eram manuais em automáticos, e principalmente não perder tempo procurando informação, tu ganha um tempo que tu já tinha,
na verdade, só que tu não sabe usar. Quantas e quantas vezes tu entra no escritório de advocacia e tu vê 3, 4 profissionais quebrando o neurônio para achar uma pasta. 3, 4 profissionais quebrando a cabeça para encontrar uma informação que deveria ser um clique dentro de um sistema jurídico. Por que isso acontece? Porque ao invés de gerir tempo para focar no negócio, ele gere tempo apagando incêndio. Então, toda vez que o advogado focar em gerir tempo para o seu próprio negócio, o resultado vai ser ter tempo para apagar os incêndios e depois ter uma gestão completa. Se ele não pensar dessa forma, ele continuar querendo somente apagar incêndios, ele vai entrar numa roda viva, inclusive de perda de clientes, e inclusive de decrescente. E isso é um problema que muitos advogados não gerenciam. Eles acham que porque estão recebendo dinheiro, ou seja, de processos que já estão com eles há 10 anos, por exemplo, que eles estão, eu estou por cima da corda bamba, eu estou a última bolachinha do pacote porque eu tenho um faturamento bom. Às vezes tu está numa curva decrescente e tu só vai te dar conta quando for terrível, ou seja, quando faltar o dinheiro. Daí a necessidade da gestão ser implementada em qualquer época, seja escritório pequeno, seja grande, e não importa o tamanho do caos. O que importa realmente é a decisão de parar e enfrentar esse problema. Isso é o primeiro passo. Perfeito. De onde você imagina, Gustavo, que vem esse paradigma que alimenta esse caos, no sentido de dar a ilusão ao advogado que ele prescinde a gestão, apenas a técnica jurídica é suficiente? Porque assim, é impossível a gente não focar nessa crença limitante que sustenta esse caos. Porque quando se fala em gestão, em má gestão de prioridade, em má gestão de decisão, em razão de uma cultura, em razão de um paradigma, a gente tem que focar no paradigma. O que você acha que sustenta esse paradigma? Bom, a cultura começa na faculdade. E uma cultura arraigada, na verdade, na faculdade e na crença de que ser advogado é peticionar. Essa crença é alimentada desde os mais tenros momentos da tua faculdade, quando tu escolhe a advocacia como algo viável, porque muitos entram na faculdade, eu quero ser juiz, por exemplo, eu quero ser promotor. E aquilo nem é uma vocação, na verdade ele quer pela segurança financeira. Agora, quando ele entra dentro daquilo que é a própria advocacia, ele começa a fazer um estágio, qual é a primeira coisa que o próprio escritório de advocacia oferece para ele? Como, digamos assim, um plus. Não, agora tu não vai fazer fórum, agora tu vai peticionar. Como se a petição fosse o grande trabalho do advogado. Na verdade, petição e processo jurídico nada mais é do que o passivo da advocacia. A advocacia em si, ou seja, ser advogado, é gerenciar a justiça do cliente. É o que está no artigo 133 da Constituição. O advogado é imprescindível, é indispensável à administração da justiça. Isto é ser advogado, com A maiúsculo. É entender que os 10 mandamentos do coach não estão errados. Ser advogado é buscar a paz social, é buscar a advocacia, é o caminho pelo qual a sociedade busca a igualdade, em todos os níveis, seja empresarial, seja pessoa física. Então, se na faculdade nós não temos nada que nos indique o contrário, porque os próprios professores, os próprios profissionais, ao educar, dizem que, na verdade, eles são bons advogados porque eles peticionam bem, e aí tem um outro paradigma que tem que ser analisado. Nós temos hoje súmula vinculante, nós temos lobby nos tribunais superiores, nós temos nos tribunais superiores ministros que são escolhidos por partidos políticos, ou seja, onde é que está a justiça? Se quem manda na justiça hoje é político. Então, se eu pensar na justiça neste caminho, eu tenho um problema. Sim. Se eu pensar na justiça naquele caminho antigo, a advocacia tradicional, aquela dos anos 80, dos anos 90, eu tenho problemas. E o que acontece é que muitos profissionais enxergam a advocacia assim. E aí eles enxergam, não, eu sou bom, Gustavo, porque eu faço uma petição usando palavras complicadas. Porque eu uso estoico, eu uso odiernamente, eu uso palavras difíceis. Eu falo de uma forma quase incompreensível para a sociedade. Tu é um bom profissional por causa disso? Não. Tu não é nem inteligível, na verdade. O bom advogado é aquele que conversa no nível do seu cliente. Portanto, ele sabe quem é o seu cliente, em primeiro lugar. Segundo lugar, é o cara que resolve o problema do cliente, independente do judiciário e independente de um processo judicial. É o cara que está preocupado em soluções
e não no judiciário em si. Se eu puder ter 10 processos e resolver o problema do meu cliente, é muito melhor do que ter 100 processos, mesmo que eu ganhe menos dinheiro. Porque a solução do problema para o cliente me fideliza o cliente. Eu ter processos não fideliza ninguém. E daí, se eu não tenho uma cultura de mostrar que para o cliente, para o advogado, o que importa é a solução para o cliente, eu não consigo fazer marketing, não consigo fazer tecnologia, não consigo fazer nada. Se eu não mostrar, e é por isso eu, por exemplo, adoto uma metodologia muito clara. Eu treino, por exemplo, quando vou treinar alguém em marketing, eu não treino só advogados, eu quero treinar o escritório inteiro, da recepção à faxineira, se for possível. Porque muitas vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, que nós trouxemos clientes para o pessoal do administrativo. Não foi nenhuma nem duas vezes que os contatos nos foram abertos, mesmo que fosse por indicação, por pessoas que não eram advogados. Então, se eu tenho que focar, na verdade, num sistema, na gestão e na organização, eu não posso focar no peticionamento. Eu tenho que focar no resultado prático de quem paga a conta. O resultado prático é do cliente, porque é ele que paga a conta. E eu tenho que focar no que ele quer. E me preocupar em fazer isso de uma forma lícita, real e estratégica. Daí sim. Você tocou agora num ponto que é ainda muito mais profundo do que aquele paradigma da não necessidade de gestão, que é de fato a visão no cliente e principalmente no sentido de desassociar a necessidade do contencioso ou uma postura reativa que é comum de que eu preciso do judiciário para resolver aquela lide, não priorizo a mediação, não priorizo a conciliação e não priorizo vias alternativas de conciliação. Claro. Então, o que você pode falar um pouco mais sobre isso, no sentido de como também quebrar esse paradigma? Por que eu digo isso? É tão comum essa visão inversa sobre o cliente, uma visão negativa sobre o cliente, e acredito que também seja por conta da má gestão. Se eu não tenho uma boa gestão, eu minto, eu não sei responder a contento, e o cliente se torna algo desconfortável para mim. Claro. Nesse mesmo sentido, vem aí a questão mesmo de não focar na solução. De modo prático, Gustavo, você pode trazer um exemplo de como um advogado que atua com uma pessoa física, por exemplo, ou empresarial, ele pode buscar essa resolução alternativa que gere essa fidelização e que faça essa atração de cliente? Eu te digo assim, como é que eu tenho resolvido isso de uma forma bem clara, com vários cases assim que mudou realmente a cultura. Na seguinte metodologia: primeiro, treinamento ostensivo, ou seja, tu fazer um treinamento de marketing uma vez, ou seja, explicar para eles o que é marketing, depois o que é marketing eletrônico, por exemplo, que eu separo essas duas ferramentas. Se tu explicar isso para um cliente, é uma coisa. Se eu faço um treinamento com o cliente uma vez, ali 1 ou 2 semanas, eu fomento os advogados a me trazerem algum tipo de ideia. Depois, eu complemento essa metodologia colocando do plano de carreira resultados financeiros melhores para quem desenvolve esse tipo de solução. Depois, eu implemento também, dentro daqueles que estão optando em trazer soluções para o escritório, ou seja, tu nota às vezes pessoas que não estão tão preparadas, mas que têm muita vontade de empreender, muita vontade de ter uma visão, inclusive, muito próxima do sócio. Esse tipo de profissional tu tem que botar embaixo do braço e levar contigo. Tu tem que fazer esse profissional se desenvolver. Tu tem que treinar a todos, dar ferramentas a todos, mudar a cultura do escritório como um todo, com treinamentos, com clareza na hora de remunerar, com destaque de remuneração, porque toda vez que tu divide, tu soma. Então isso é muito importante estar claro. Se tu dividir dinheiro, tu está somando crescimento dentro do escritório e está somando algo que hoje é imprescindível na advocacia, que são os contatos. Eu vejo, até porque eu faço parte das comissões de fiscalização e ética profissional. Ou seja, eu mesmo trabalhando com consultoria, eu continuo com a OAB como forma de ajudar os advogados através de algumas comissões da OAB. Na fiscalização e ética, a gente pega advogados fazendo propaganda de forma clara e objetiva, porque não tem a menor ideia que propaganda só traz pessoas preocupadas no dinheiro. Ou seja, tu não está preocupado se tu é um bom ou mau profissional. Eu quero saber um advogado que pague pouco e que me dê algum tipo de resposta.
É péssimo para o advogado, péssimo para o marketing, péssimo para tudo. E eles fazem propaganda. Comparativamente, dentro do escritório, ele continua disseminando uma cultura que propaganda é importante. Ele não dissemina a cultura do marketing, porque ele não sabe como fazer muitas vezes, ninguém ensina. Ele não dissemina uma cultura de gestão interna com foco no cliente, porque ninguém explica para ele que isso é necessário. E o escritório, ou seja, os advogados internamente ou profissionais internamente, também não entendem isso e acham um fardo atender. Vou te dar um exemplo bem claro, que aconteceu agora há poucos meses atrás. Um escritório estava com bastante dificuldade de mudar isso na cultura. Toda vez que um advogado tinha que atender, trabalha pessoa física, tá? Toda vez que um advogado tinha que atender um cliente no telefone, era um fardo. Toda vez. Era um fardo, ele reclamava porque o cliente isso, porque o cliente é aquilo, porque o cliente é aquele outro. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos estipular turnos de atendimento para 2 profissionais por turno. No escritório que tem alguns profissionais, ele pode fazer isso. Dividir por turno uma escala e separar alguns tipos de profissionais que são mais estratégicos, ou seja, advogados que precisam estar trabalhando em outros tipos de processo, como uma forma deles não atenderem de forma direta para não serem interrompidos. Dividimos esses turnos, colocamos os advogados de atendimento e dissemos para ele, nós vamos fazer esse trabalho dividindo vocês, nós vamos monitorar o atendimento, nós vamos fazer pesquisa de satisfação, nós vamos fazer atendimentos pelos sócios depois para identificarem o que os clientes estão falando de vocês e nós vamos implementar até o final de 2015 uma solução de forma a aqueles advogados que atendem terem uma remuneração melhor ou escalonada por atenderem clientes. Por que eu fiz isso? Porque alguns anos atrás, já implementei isso em outros escritórios, eu tenho escritórios hoje que tu pode ligar para eles e eles vão dizer, Gustavo, é incrível, meus advogados brigam para atender cliente. Nossa. Quem atende cliente ganha. Quem atende cliente e atende bem, tem resultado diferenciado. Porque o foco é que é importante. Se eu sei o que eu estou procurando, eu monto os caminhos para chegar lá. Agora, se eu não sei o que eu estou procurando, se eu estou perdido na minha estratégia, eu não consigo perceber isso. A dica que eu dou para escritório pequeno, para escritório médio e grande, começa pela mesma coisa. Primeiro, eu atendo pessoa física ou pessoa jurídica. Começa por aí. Aí tu vai começar a diferenciar o tipo e formato do teu sistema, o tipo e formato de gestão a ser aplicado. Pessoa física ou pessoa jurídica. Depois, se eu já sei qual é o foco, eu trabalho em quais áreas do direito. Depois das áreas do direito, quais são os produtos dentro do marketing que eu ofereço dentro dessas áreas. Porque o advogado confunde produto com ação jurídica. E são coisas diferentes. Ação jurídica nem sempre é o que o cliente quer. Produto é aquilo que ele quer como resultado. JP Morgan tem uma frase que eu acho maravilhosa e que eu uso muito. Ele diz o seguinte: eu não contrato advogados para me dizer o que fazer. Eu contrato advogados para me dizer como fazer o que eu quero fazer. Isso é advocacia de foco. O cliente diz, eu quero resultado porque eu tive um assédio. Se isso é assédio moral, se isso é sexual, se isso é o que for, ele não quer saber. Ele foi ofendido. Bom, se ele foi ofendido, se tu vai fazer uma ação crime, se tu vai fazer uma ação civil, se tu vai entrar com uma ação trabalhista, isso é o advogado que tem que saber. Ele quer a reparação de algo. Então, na hora de conversar com este cliente, o teu foco tem que ser a reparação. Ao passo que, por exemplo, na empresa, ela não está preocupada se tu vai ganhar ou perder a ação. Isso é um mito. Ela está preocupada, na verdade, é se o budget, ou seja, aquilo que ela botou no orçamento vai ser cumprido. Se ela separou R$1 milhão para 2015 para pagar todas as ações judiciais, porque tu disse para ela no passado que tu ia gastar isso, e chega agora, em maio, e tu diz para ela que tu já gastou 900 mil, é isso que ela está preocupada. Alguém que não sabe fazer previsões. Alguém que não sabe interpretar a sua massa de processos como algo estratégico. Por isso que eu falo, tem que separar pessoa física e pessoa jurídica. Depois tu cai nas áreas de atuação, depois tu cai no que o cliente quer, que é o foco, e daí é que tu pensa como organizar o teu escritório, e daí é que tu pensa na tecnologia como ferramenta para essa organização. Se tu não fez esse trabalho prévio antes, nenhuma gestão vai te ser viável. É mais ou menos como disse Sêneca 4 anos antes de Cristo. Se tu não sabe para onde tu vai, nenhum vento pode te ser favorável. Perfeito, fantástico. Eu fico até tonta,
de tanta coisa que eu perco, tantos insights. Eu imagino que a nossa audiência agora está fervendo, porque muitas ideias, muitos casos, né, muitas revelações vão surgindo dos exemplos que você vai ilustrando. E o desespero vai batendo. Vamos voltar. É desesperador. Algo que você falou, Gustavo, me chamou bastante atenção, que também está relacionado à cultura de processo, a cultura de contencioso, a cultura judicial. Uma palavrinha mágica, produto. Sim. Como pensar em oferecer um produto se eu estou focado? Se eu tenho foco no resultado, eu tenho foco no cliente. E eu sei qual é a dor daquele cliente. E eu sou a solução daquela dor. Desse modo, vai ser muito mais confortável ao cliente me ter. Você pode trazer um exemplo de um produto que não tem essa conotação, mas na conotação que você expressou, que venha a atingir esse resultado? Porque isso é muito difícil de compreender na advocacia tradicional. Com certeza. Vamos analisar o seguinte, 2 exemplos. Um exemplo pessoa física, outro pessoa jurídica. Exemplo pessoa física. Tu trabalha hoje com pessoa física, tu trabalha na área, por exemplo, trabalhista, e aí tu pergunta para um advogado, qual é o produto que tu oferece? E o advogado diz para ti assim, direito do trabalho, entrar com ação reclamatória. Né? Reclamatória trabalhista. Isso não é um produto, isso não é nada, na verdade. Reclamatória trabalhista é o meio pelo qual tu busca no judiciário o teu direito. Aí tu pergunta para o advogado, tu trabalha para qual tipo de reclamante? E ele diz para ti, eu não tenho nenhum tipo delineado. Eu já ouvi isso milhares de vezes. Aí eu digo para ele, vamos para o teu banco de dados. Aí tu vai no banco de dados e é uma coisa óbvia que tu tem um tipo delineado em algum nível. Tu começou a trabalhar contra a empresa X, por exemplo. Daqui a pouco tu é um advogado que é referência contra a empresa X. É um tipo de nicho de mercado. Não, eu trabalho, Gustavo, na verdade, para reclamantes em geral, mas eu tenho mais ações de acidente do trabalho. Bom, mais ações de acidente do trabalho identifica que, na verdade, este nicho te procura já com mais excelência. Aí tu começa a identificar, se eu estou pegando um cliente médio, eu começo a identificar quais são os nichos, quais são as estratégias que ele tem para aquele nicho. E tento potencializar esse nicho. Para te ter uma ideia de como isso é relevante, nos anos 90, quando a gente falava de recursos humanos, né, que naquela época se chamava recursos humanos, o top, hoje o top é gestão de pessoas, e na época, antigamente chamava departamento pessoal ainda, naquela época se falava em quais são os teus problemas, quais são os teus erros e o que tu tem que desenvolver. Hoje não se preocupa-se tanto com os erros, preocupa-se no que tu é bom e potencializar o que é bom. Porque percebe-se que tu ganha muito mais tempo potencializando o que tu é bom do que tentando desenvolver o que é ruim. A mesma coisa surge na hora de desenvolver algo dentro da advocacia. No que tu é bom? Olha, eu sou muito bom em direito de trabalho, mas não sou muito bom no civil. Por que tu vai fazer produtos do civil e tentar marketing no civil? Vai onde tu é bom. Vai naquilo que tu tem facilidade. Vai aonde os teus contatos te levaram. Certa feita, eu trabalhei para um escritório que é uma referência muito forte em direito previdenciário, um escritório com mais de 30 anos. E eu perguntei para a advogada líder o que ela tinha feito. E ela disse, Gustavo, na minha época eu abri uma porta e começou a aparecer previdenciário. E eu comecei a gostar e fui embora. Para te ter uma ideia, isso já faz acho que uns 5, 6 anos que eu trabalhei para eles. Naquela época, ela tinha muita procura de outras demandas e ela não fazia nada. Indicava às vezes um ou outro, mas não fazia nada. Hoje, se tu ligar para ela, ela atende todas as áreas do direito de pessoa física, todas, com advogados especializados em área e times de atendimento. Por quê? Porque ela estava perdendo dinheiro e ela tinha foco nisso também, só que ela não sabia. Ela tinha demanda para isso. Então, quem trabalha com pessoa física tem que se preocupar em montar produtos naquilo. Primeiro, começar por onde ele já tem. É o mais fácil. Depois, ele já tem aquilo delineado, ele tem que fazer métricas. E aí vem a gestão e sistema. Ele tem que fazer métricas internas, indicadores, portanto, para controlar isso. Porque daí ele potencializa o resultado. Por exemplo, eu vou pegar produtos dentro de pessoa física trabalhista. Eu pego, por exemplo, acidente do trabalho é considerado um produto? Sim. Ele é um nicho de mercado bem interessante no direito do trabalho. Outro nicho de mercado que está potencial é escolher o direito do trabalho por onde o trabalhador trabalha. Ou seja, bancários, né, gerentes, aí tu pega supervisores, aí tu pega dentro de determinadas empresas, diretores, e por aí afora.
Tu pega nichos onde dentro disso tem várias ações, tem equiparações, tem isso, tem aquilo, aquele outro. Isso não importa, o que importa é o nicho. Como é que eu chego para buscar um profissional desse para dentro do meu escritório? Esse é o nicho e esse é o produto. Aí eu começo a trabalhar também aonde eu quero chegar. Eu quero trabalhar, vou pegar um exemplo prático que muita gente fala como sonho, né? Gustavo, eu trabalho pessoa física, o meu sonho é trabalhar para um sindicato. E eu digo, olha, eu não sei se isso é sonho ou isso é pesadelo. Por quê? Porque o número de ações judiciais, eu volto a dizer, é o passivo do advogado, não é o ativo. Se o cara diz para mim, Gustavo, com o maior orgulho eu escuto isso e eu dou uma resposta muitas vezes até ríspida. Mas brincando, né? Eu digo assim, a pessoa me diz, Gustavo, eu tenho 1000 processos. A minha resposta é, o problema é teu. Porque tu vai ter que gerenciar 1000 processos. Será que esses 1000 processos vão te ser rentáveis a ponto do gerenciamento, da tecnologia, do investimento que tu tem para fazer para gerenciar esses 1000 processos? Então, eu tenho 1000 processos, mas eu ganho tanto para o processo. Bom, é um resultado razoável. Isso aí tem métricas, né, para se fazer. Sim. Mas voltando à pergunta, pessoa física, então, tu entra dentro da questão do produto. Na pessoa jurídica, nós estamos num ano complicado. Nós estamos num ano em que nós temos questões aí governamentais tirando o crédito do mercado, como aconteceu agora, tá na mídia direto. Então, assim, as empresas hoje não vão trocar um advogado, por exemplo, trabalhista, vai ser muito difícil. A empresa tem um advogado trabalhista, por que ela vai trocar por outro porque o outro cobra menos? Ela não vai trocar. Ela não sabe se o outro é tão bom quanto o cara que desenvolve para ela. Ela só vai trocar se o cara for muito ruim, o que normalmente não é a realidade. Então, tu bater na porta de uma empresa hoje, na área empresarial, para oferecer uma coisa que ela já tem, ou oferecer um diferencial em preço, é bobagem. Qual é o nicho hoje que tu tem que procurar? Vou te dar pão quente, tributário. Mas em que nível o tributário? Aquele da recuperação ou do não pagamento de tributos. Não aquelas coisas mirabolantes, né? Precatórias, não sei mais. Olha, isso aí não entra nessa onda. Entra onde? Entra naquilo que é correto. Olha, hoje tu paga de tanto e a lei fala que tu poderia estar incluído em tal legislação e pagar 3% menos. Então faz o seguinte, essa diferença tu deposita judicialmente. Se tu fizer isso, tu não tem risco nenhum, porque se tu perder essa ação, tá tudo depositado. Existe uma lei lá do fisco que diz que quando deposita em juízo, tu não está incorrendo em mora. Então, em bom português, tu vai ter a CND, tu vai estar em dia com todo mundo, tu vai poder trabalhar normalmente dentro de licitações, tudo. E o advogado que está oferecendo isso e o advogado que ele tem interno não pensou nisso, ele tem um diferencial. E aí a empresa começa a enxergar este profissional que está oferecendo produtos numa época de crise para recuperar valores como alguém estratégico. Porque é o que importa para a empresa neste momento. Recuperar, não pagar, ou pelo menos ter a chance de minimizar valores para 2016, 2017. Porque a gente não pode esquecer que pessoa física é muito raro pensar assim. Mas pessoa jurídica, ela está pensando nos próximos 1, 2, 3 anos, pelo menos. Então, se tu quer trabalhar hoje com gestão interna, tecnologia, tu tem que focar no marketing estratégico de produtos, dividindo pessoa física e pessoa jurídica, nichos de mercado por área de atuação, para que tu possas fazer um trabalho estratégico, sempre lembrando o seguinte, nós já estamos em maio. Se tu vai começar a fazer isso, tu vai fazer um trabalho todo ano de 2015 para colheita pequena ainda em 2015 e uma colheita razoável a partir de 2016. Se tu pensa em marketing para colher daqui a 1, 2 meses, esquece, tu tá ferrado e o marketing não vai te ser útil. O que vai te ser útil é a gestão e a tecnologia para apagar incêndio. O marketing é útil quando tu pode planejar, rodar o PDCA, planejar, executar, monitorar e depois verificar o que deu certo e o que não deu certo. Daí a importância, já fugindo um pouquinho do assunto para não perder o raciocínio, que tu faça pelo menos 3 planos de marketing ao mesmo tempo. Então tu não pode fazer, por exemplo, eu trabalho com pessoa física, eu vou fazer um plano para o trabalhista, ou 2 ou 3 para o trabalhista com focos em nichos diferentes, ou vou fazer um trabalhista, um previdenciário, que são áreas afins, ou fazer um trabalhista, um previdenciário e até mesmo um civil. Focos diferentes. Porque se um não der resultado, o outro está dando. Sempre a advocacia tem que ser uma roda, para que tu gire, para que uma coisa te traga resultado, na outra hora outro, e tu fique depois com um lastro financeiro para poder gerir mais. E quem trabalha para a empresa, foca no resultado direcionado para novos clientes, daquilo que vai trazer resultado financeiro este ano ou ano que vem, ou seja,
processos de busca de dinheiro, e o tributário está na crista da onda, inclusive por outras questões, porque as holdings, por exemplo, tributárias, é uma questão que vai cair por terra. Se tu começa a oferecer holding tributário, tem que cuidar, a Receita está pegando isso. E tem uma série de outras questões tributárias também interessantes de trabalhar. E dentro da seara trabalhista, por exemplo, que daí tu fecha, é o feijão com arroz, né, como se diz, tu tem que trabalhar estratégico. Como é que tu trabalha estratégico dentro do feijão com arroz? Aí a tecnologia é essencial. Estratégico no feijão com arroz, estratégico dentro do civil e trabalhista das empresas. Bom, controla os pedidos. Se eu souber, por exemplo, que a minha área trabalhista, da minha unidade de Catalão, lá no interior de Goiás, está dando uma unidade, área, horas extras, por exemplo, o que eu faço? Eu começo a monitorar isso separadamente, e a unidade, por exemplo, aqui do Sul não dá, mas a unidade de lá está perdendo ações, e a unidade daqui nem tem esse tipo de pedido. Tu separa os pedidos que para ti, como advogado, seria uma questão unicamente de botar na peça, tira essa informação de maneira estratégica, porque tu lançou ela de maneira estratégica dentro do sistema, e oferece para o teu cliente um relatório pormenorizado dizendo para ele, olha, lá em Catalão, o melhor que tem a fazer é acabar com a hora extra dos funcionários. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo jeito, ou tu não usa, ou se tu usa, tu está pagando corretamente, porque ninguém está pedindo. E tu começa a ser diferenciado para a empresa. Porque a informação que tu dá para ela não é processual, é uma informação estratégica. E é isso que a empresa quer. E não dá para se iludir que isso é só o grande. O médio já quer isso, e o pequeno em breve vai querer também. Porque tu não esquece agora que tudo está virando eletrônico. É o SPED fiscal, é a nota fiscal eletrônica. E daí o controle da receita é muito mais no centavo do que já foi em outras épocas. Ou seja, a projeção para os próximos 5, 10 anos de tu ter malha fina é muito grande. Muito grande mesmo. Nossa, Gustavo, assim, informações privilegiadíssimas. Eu tenho certeza que essa apresentação aqui vai ser votada como a reprise preferencial, com certeza. Você está entregando ouro aqui para a nossa audiência. E eu preciso, infelizmente, finalizar só te perguntando que a gente tem percebido assim, o maior uso das redes móveis, né, entre advogados, muito mesmo. O mobile está expandindo absurdamente e todos os aplicativos que mais se utiliza. Você poderia indicar o melhor uso da tecnologia móvel na advocacia e finalizar com algumas dicas tecnológicas relacionadas ao processo eletrônico, como utilizar isso de forma mais eficiente? Porque eu estou realmente aqui em êxtase. A gente teria um dia inteiro para conversar com você aqui. O assunto é muito vasto, né? Realmente é muito vasto. Sim. Mas pensando nesse foco que você está me dando, hoje a tecnologia mobile, infelizmente, é utilizada de forma errada pelo advogado. Por quê? Porque o advogado entende que mobile é e-mail no celular. É o que ele acha. Raras exceções, o advogado bota a agenda no celular. Ele não entende que, na verdade, hoje, tem que estar dentro do celular dele ou dentro do tablet dele o processo, a informação gerencial e mais, os arquivos. Para te teres uma ideia, muitos escritórios que eu entro, nas primeiras reuniões que deveriam até servir para a questão estratégica, o advogado vem apavorado. Não tem backup, não tem organização, ele trabalha às vezes dentro do cliente dele, não consegue ter acesso aos arquivos, e ferramentas como Dropbox, o Box.net, o Google Drive, fazem tudo isso, às vezes gratuito, né, porque tem limites, ou se não é gratuito, paga muito pouco. Certo. Eu tenho escritórios, por exemplo, que virtualizaram todos os seus arquivos, pagando às vezes $2 por mês. Ou seja, não é nada, perto do custo do escritório. Tem escritório, por exemplo, que ainda trabalha no bom e velho Outlook. O bom e velho Outlook tem que ser aposentado. Por quê? Porque o bom e velho Outlook, até a Microsoft já percebeu que não vale a pena. Quando ela lançou o Office 365, ela já disse, eu vou virtualizar tudo com Exchange, que já faz anos que existe. Em bom português, todo mundo já entendeu que se tu não tiver no mobile, tu não tem mais como ter informação. O que acontece é que a internet no Brasil é muito precária ainda. Então, nós pagamos hoje um 4G que não funciona, e toda aquela função que a gente já sabe que existe. Uhum. O que o advogado tem que fazer? Ele tem que pegar metodologias simples, ou seja, eu gosto muito, eu, Gustavo, uso e gosto e recomendo o Google Drive. Gosto muito. Uma ferramenta muito poderosa, barata, muito barata. Né? Eu que uso assim, horrores de arquivos, pago $10 por mês, para você ter uma ideia, é R$30. São horrores de arquivo. A maioria dos meus clientes não pagam mais de $2 por mês, porque não precisa.
dentro dos arquivos. E eles têm tudo à disposição, todos os arquivos do escritório à disposição do celular. Tu abre o teu celular, porque ele não baixa dentro do celular, ele só baixa quando tu acessa. Então tu tem todo o teu escritório virtualizado. Um funcionário teu está dentro do escritório e diz para ti, olha, me dá uma olhada nesse contrato. Tu não tem que mandar por e-mail o contrato e olhar o anexo. Não, bota lá dentro da pasta, ou ele pergunta qual pasta está, e tu acessa no teu celular. Se tu, dependendo da ferramenta que tu utiliza, tu pode editar pelo celular, inclusive, que é chato, mas dá para fazer. E tu pode, na verdade, fazer as correções por ali mesmo. Porque hoje o advogado, quando perde 2 ou 3 horas esperando uma audiência, se ele não for produtivo nessas 2, 3 horas, ele está perdendo tempo. E um tempo que poderia ser muito importante. Que depois ele vai precisar disso de noite, e aí ele acha normal dizer para ti com o maior orgulho que ele trabalha sábado, domingo e feriado. Ele não deveria ter orgulho disso, ele deveria ter pena. Porque ele tem que ter pena do tempo dele. O tempo dele custa dinheiro. Aliás, esse é outro problema que ele não sabe, né? Quando ele faz a gestão dele, ele nunca calcula o tempo dele. Tu não precisa cobrar por hora, porque a grande maioria não consegue cobrar por hora. Mas tu tem que saber quanto é que custa a tua hora. Se tu não souber mais ou menos quanto é que ela custa, tu não tem como dimensionar se ficar 2 horas com o cliente valeu a pena. Ou tu não tem como dimensionar se perder 2 horas para fazer uma apelação foi estratégico ou não, e por aí afora. Mas a recomendação que eu faço para ele, principalmente pensando no foco do processo eletrônico, vai na seguinte linha. Primeiro, sempre tenha 2 internets no escritório. Isso é fundamental. Ele tem que ter uma internet boa. Ele paga lá 10 mega, 30 mega, uma internet boa, que ele vai usar no dia a dia. Aí ele compra um modemzinho, tá? Que custa R$500. Compra em qualquer loja de informática, que bota 2 internets no modem e ele deixa uma liberada. Quando essa perder o sinal, entra a segunda, que ele comprou lá de 1 mega, ou menos até. A internet vai ficar lenta, mas ele não perde internet. Porque se ele perder a internet numa era de processo eletrônico, ele para o escritório. Escritórios que já têm um número razoável, vamos botar aí 4, 5 profissionais, não pode deixar de ter 2 internets. Tem que fazer parte do teu custo operacional. Escritórios que têm muito poucos advogados, o cara está iniciando, ele tem que ter pelo menos a internet dele e utilizar ou rotear no próprio celular internet, se for o caso, como Wi-Fi, que hoje qualquer smartphone faz, ou ter os modemzinhos, aqueles que custam barato hoje também, e bota dentro do budget. Por quê? Porque se ele ficar sem internet, ele vai perder dinheiro. Essa internet se torna barato anualmente, porque ele está ganhando dinheiro com isso. Então a dupla internet é essencial. Ele não pode deixar de ter um backup. Só que daí o que os escritórios fazem? Eles contratam as empresas e as empresas dizem para ti, eu estou fazendo backup. E tu acha que está tudo tranquilo. Na hora que dá o problema, isso aqui não estava no backup, o e-mail não estava no backup, eu não testei o backup, porque eles fazem às vezes criptografado, e o backup agora não virou, não volta, porque foi gravado de forma errada. E por aí afora. Então o que eu aconselho? Tu quer fazer backup com essas empresas? Faz. Mas assim, bota um Dropbox da vida, bota o Google Drive dentro do teu escritório, paga uma merreca por mês. E ele faz automaticamente, em tempo real, dentro daquilo. Ou seja, tu abriu o arquivo no Word, apertou o botão salvar, ele já fez o backup na internet, em tempo real, na internet. Às vezes, se tu não tem muitos arquivos, principalmente para quem está começando, o custo é 0. O Google te dá hoje 15 GB de graça. Então não tem por que tu não fazer. Na verdade, tu não vai ter prejuízo nenhum. Aí vem alguns profissionais e me dizem assim, mas Gustavo, eu tenho informações muito estratégicas, porque o advogado sempre acha que as informações que ele tem no seu computador são estratégicas. E eu costumo dizer para ele, tu não botou tudo isso no processo? O processo não é público? Onde é que está a estratégia disso? Sim. A estratégia na carreira do advogado talvez seja meia dúzia de arquivos, que é o que ele lida com o cliente, de uma forma estratégica, que de repente até ele não precisaria botar ali ou fazer isso. Agora, sejamos francos. Quem é que tem mais segurança? O Google, que investe milhões de dólares todos os meses para isso, ou ele que comprou um servidor que ele nem sabe se faz o backup? Sim. É muito mais fácil tu confiar num terceiro que investe dinheiro para se proteger e proteger os teus dados, do que confiar muitas vezes no cara que tu paga 300 pila por mês que não está preocupado contigo. Então, sejando bem franco, tecnologia, investe em quem realmente cuida disso, deixa lá o cara que é especializado em tecnologia fazer isso. Até porque o software jurídico hoje, a grande maioria faz o quê? Ele cria aquela tela, que é o que tu enxerga do software,
E por trás disso tem o quê? Tem um banco de dados, que na maioria das vezes não é o cara do software que gerencia. Ele contrata um terceiro, porque gerencia melhor do que ele. Então, o escritório quer se virtualizar em mobile, compra um software ou se preocupa que esse software tem que ser acessível pelo menos no tablet. A grande maioria hoje é, mas ele tem que estar preocupado com isso. Ele tem que ter 2 internets. E uma dica essencial, até para a gente não se alongar muito. Certificado digital quando ele usa no processo eletrônico. Ele não pode esquecer que o certificado digital é uma assinatura reconhecida em cartório, válida para todos os atos da vida civil. Portanto, quando ele entrega o certificado digital para o estagiário com a senha, o cara que entrou há 2 dias no escritório, e aquilo fica rolando dentro do escritório, ele está permitindo que futuramente, não vai demorar muito tempo, está sendo aceito em vários tabelionatos, em vários cartórios, tudo de forma eletrônica com certificado, ele vai estar permitindo que o estagiário transfira a casa dele para outra pessoa. Nossa. O advogado está permitindo isso. Porque, na verdade, o certificado é algo que é exatamente o que eu estou dizendo. É uma assinatura reconhecida em cartório, válida para todos os atos da vida civil. Ele não vale só para o processo eletrônico. Nós pegamos um certificado hoje na CertSign, no Serasa, na própria OAB, porque a OAB não é autoridade certificadora do Brasil inteiro. Ela não é. Ela perdeu essa batalha, mas aí eu poderia ficar falando horas sobre isso. Hoje, quem fornece para a OAB é a CertSign. Então, nós pegamos, na verdade, a CertSign. Quando eu pego um certificado digital do CertSign, se eu quiser utilizar ele para o meu contador mandar meu imposto de renda, eu posso. Se eu quiser utilizar isso para fazer nota fiscal eletrônica, eu posso. Se eu quiser utilizar isso no cartório que aceite o certificado digital para entrar num ambiente para fazer movimentações cartorárias, eu posso. Ele vale para qualquer ato. Então, tu está dizendo ali o nome do advogado, o CPF do advogado, o certificado com a senha. E tu dá para um cara que muitas vezes não tem o menor conhecimento daquilo, não sabe nem o que está fazendo direito dentro do escritório, para ele gerenciar isso. O lugar de certificado digital é dentro do cofre. Sai de dentro do cofre e volta para dentro do cofre. E é amplamente monitorado por quem faz esse trabalho, que tem que ser alguém estratégico. Mas aí dá para falar também horrores sobre esse assunto, mas é importante. É importante que na gestão interna o advogado se preocupe em gerenciar bem o seu certificado. E para finalizar essa parte de processo, que ele se preocupe quem envia o processo eletrônico. Porque muitas vezes o advogado não se preocupa com isso e ele esquece da brincadeira que eu faço, quando eu dou os treinamentos, que eu digo para o pessoal, antigamente existia o que no cartório? O cara crachá. Que era o cara, aquela brincadeira lá da TV, que o cara pegava, olhava, é a 8ª vara civil. Aqui é a 8ª vara civil na porta. Eu vou entregar aqui. Era o cara crachá. Uhum. No processo eletrônico isso não existe. Se tu protocolar um recurso no número de processo errado, tu perdeu o prazo. Se tu não te preocupar em protocolar ou baixar um recurso e ser intimado e fazer a gestão dessa informação de forma clara e objetiva, tu perde prazo. E não tem conversa. Existem ainda processos eletrônicos que não vem a intimação por nota de expediente, por diário oficial. Se tu não entrar lá dentro e te intimar, tu perde o prazo. Então tem uma série de meandros do processo eletrônico que não pode ser solto, assim como muitos advogados levam. Eles levam e às vezes não acontece nada, porque o número de processos não é grande e porque, de repente, tudo não está automatizado. Mas nós estamos caminhando para 100% de automatização. Então, gerenciar o processo eletrônico é um pouco mais complicado do que o processo físico, porque tu tem que sair da cultura do papel e gerenciar documento eletrônico. E gerenciar documento eletrônico tem riscos, porque o advogado não entende o documento eletrônico. Até porque, qual é a paixão de um advogado? Livro, né? Papel. Uhum. Quantos e quantos dizem para ti, eu amo o cheiro de papel? Eu digo, beleza, continua entrando na livraria e comprando papel. Eu não tenho problema quanto isso. Agora, tu não consegue me convencer que se tu tiver um documento eletrônico, como tu tem hoje, toda a legislação lá no Planalto, lá, tá tudo lá. A legislação federal tá toda no Planalto. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V e eu boto a minha petição, tu não vai conseguir fazer isso num livro. Sim. Eu não consigo pesquisar por assunto num livro, eu levo horas pesquisando. Eu pesquiso isso no Google, se eu souber fazer, ou dentro de um software como o Planalto, qualquer outra ferramenta, de uma forma rápida e objetiva. Então, nós temos que começar a amar o papel, sim, naquilo que ele é útil. Agora, no dia a dia, onde eu ganho dinheiro para trabalhar, eu tenho que aprender a gerenciar o eletrônico, porque isso não tem volta. O processo eletrônico é uma realidade, e é uma realidade no Brasil inteiro. E principalmente, quando a gente fala em marketing, não dá para esquecer, o advogado não é mais um advogado meramente regional. Eu dou uma dica.
Tu quer uma dica simples? Transfere, bota lá no teu site o Google Tradutor, que é a coisa gratuita, ferramenta gratuita, para traduzir para o inglês e para o espanhol. Não vai demorar muito, se o teu site foi bem feito, tu vai começar a receber consultas em inglês por e-mail. Por quê? Porque hoje não existe mais o advogado dentro da sua sala, da sua cidade. O que existe é um universo globalizado de possibilidades. Eu, por exemplo, escrevo tranquilamente já há muitos anos para a Argentina, para Portugal. Já fiz trabalhos de consultoria para Portugal, inclusive. Por quê? Porque o mundo é globalizado. Se tu não entende isso, tu está perdendo oportunidades, porque o Brasil já foi a bola da vez e ainda está internacionalmente interessante para muita coisa. Porque nós temos muitas fusões e aquisições. Nós temos um mercado ainda interessante para muita coisa. Então, assim, muitas empresas estrangeiras poderiam olhar para o teu escritório e os escritórios pequenos e médios não se iludam, tá? Cada vez mais o grande se transformou em pequeno para competir com vocês. Hoje, a estrutura de um grande, ela é muito parecida com o escritório médio ou pequeno, porque o grande percebeu que as empresas grandes ou médias não querem escritórios enormes porque elas perdiam a personalidade do atendimento. Hoje, se tu vai num grande nome, não vou citar nomes aqui, mas se tu for em grandes bancas do Brasil, não estou falando só do Rio Grande do Sul, falo de outros estados também, elas atendem de forma muito similar a como a agência de publicidade atende. Ou seja, por contas e núcleos. Para quê? Para ter líder e gestor de carteira. Aí a empresa sabe que aquele advogado lá que é mais qualificado é o gestor da carteira. Mesmo que exista um advogado mais júnior que vai te atender no dia a dia. Por que eles fizeram isso? Porque as empresas os grandes estavam perdendo o contrato para a empresa média, onde o sócio atende. Onde o pequeno atende. E aí o pequeno e o médio tem que se dar conta que quando é ele, sócio que atende, tem um valor agregado para a empresa, principalmente, muito grande. E esse valor tem custo. Quando ele cobra, sem cobrar para o produto, ele cobra, não, eu te cobro 5 mil por mês e eu faço tudo para a tua empresa. É um péssimo negócio. Sim. Porque tu vai entrar dentro do teu budget e tu vai olhar, poxa, esse cara me liga todo dia e sou eu que atendo, eu sócio. Não é o meu estagiário ou o meu advogado que atende. Sou eu que atendo. Eu já fiz dentro de clientes, só para te ter uma ideia, realinho de contratos e nós conseguimos numa conversa, uma única conversa de apresentação, mostrando para ele que quem atendia era o sócio e que se ele não queria perder essa condição, ele tinha que aumentar, nós refizemos das 6 empresas, em uma única reunião com cada uma delas, nós refizemos 5 e aumentamos em média 30% cada contrato. Nossa. Basta tu ter gestão, tecnologia para mostrar, porque o empresário não é burro, tá? Agora, se tu tem um serviço de muita qualidade e ele pode pagar menos, por que ele vai pagar mais? Não tem lógica para ele. Ele é empresário, ele trabalha com risco e o advogado tem que ser empresário. O advogado tem que monitorar a sua gestão e tecnologia para se tornar um escritório, entre aspas, empresa, que atue nos nichos específicos. Daí a importância de toda essa informação de gestão e tecnologia, né? E o foco no cliente, que é o marketing. Sim, eu estou assim encantada com a clareza da sua exposição. Realmente é um discurso ilustrativo e dá muita... É um misto de desespero com alegria, né? Alegria por ver esperança na advocacia, se adequado formos, mas assim, um misto de desespero. E falando em desespero, Gustavo, a gente precisa saber onde encontrá-lo, onde buscá-lo, porque você se tornou irresistível. A gente precisa demais. A gente precisa saber como você pode nos ajudar. Eu sou uma pessoa eletrônica, é muito fácil me encontrar. 2 caminhos, né? Tu entra em www.gustavorocha.com, tá? Não tem o BR, só gustavorocha.com. Lá vai ter tudo. Eu escrevo artigos há muitos anos, eu tenho mais de quase 2.000 artigos publicados, então tem muito material lá dentro. E o meu e-mail, que é gustavo@gustavorocha.com, em qualquer rede social que tu entrar, tu vai me encontrar. Hoje eu atendo, para te ter uma ideia, muito cliente pelo Hangout, pelo próprio Google, atendo muito cliente por chat do Facebook e o WhatsApp. É muito comum. Tanto é que eu monto grupos nessas ferramentas para ele ter uma interatividade mais próxima, para que a gente possa estar solucionando o problema quando ele acontece.
Então eu posso buscar a tua consultoria, você tem cursos onde você promove, eu encontro a tua agenda no teu site. Na barra de eventos ali tu vai encontrar tudo que eu faço, vai encontrar o nosso evento, vai encontrar ferramentas, os cursos que eu estou presencialmente, né? E vai poder encontrar também, se for necessário, a pessoa quiser fazer um experimento, eu faço alguns módulos de consultoria online, então eu tenho possibilidade de fazer um trabalho com a pessoa de algum nível, em alguns aspectos de forma online, e outros que daí eu julgo que somente presencial. Mas isso tudo a gente conversa e chega a alguma conclusão. E eu sempre digo a mesma coisa, para todo mundo que me escuta. Perguntar, ter a informação, eu sempre vou te dar. Porque a informação ela tem que ser pública. Tudo que eu estou dizendo hoje, se tu quiser saber de uma forma, Gustavo, me explica como é que é isso aqui. Eu vou te dar o caminho. E isso não tem custo. Por que não tem custo? Porque se eu te der informação e tu souber como fazer, beleza? A informação ela tem que ser pública. Sim. Tu só tem que pagar alguém para fazer esse trabalho se essa pessoa tiver que entrar no teu negócio e fazer algo que agregue valor para o teu negócio. Te dar informação, pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer poder responder as perguntas sem problema nenhum, não tem custo nenhum. Tá? Nenhum mesmo. E se a pessoa quiser, Gustavo, eu estou achando que realmente eu preciso de ajuda no dia a dia para desenvolver. Aí vale a pena ter investimento. Agora, se tu quer só informação, fica à vontade, pode me mandar direto por e-mail, pode me adicionar nas redes sociais, ou entra lá no Gustavo e fala comigo por ali mesmo. Vai ser um prazer estar auxiliando vocês em qualquer resposta. Nossa, Gustavo, a gente só tem a agradecer. Eu sei que está todo mundo fervilhando e vai chover informações, eu tenho certeza. Obrigada, né? Gratidão profunda pela sua liberalidade. Isso é raro nesse mercado. Você sabe o quanto esse tipo de informação é obscurecida, né? Sim, tem muita gente que não gosta de falar. Tanto pela classe jurídica como também pelos consultores que atendem a classe jurídica. Não é comum essa sua abordagem. Então, parabéns. Não é à toa que você está onde está e tem a credibilidade que tem. A gente está tendo a ilustração aí do que é você. Fantástico. Parabéns, Gustavo. E muito obrigada. Obrigado, é um prazer estar no fórum e poder discutir. Me coloco à disposição realmente para qualquer pergunta. Vai ser um prazer estar com vocês. Tá ótimo. Obrigada, até mais.